1. Knud Enemark Jensen, Roma, 1960. A 26 de agosto de 1960, o ciclista dinamarquês Knud Enemark Jensen, de 23 anos, pedalava sob um sol inclemente nos arredores de Roma. A temperatura tinha ultrapassado os 40 graus Celsius e o asfalto parecia derreter sob as suas rodas. Jensen participava na prova de contrarrelógio por equipas de 100 km, uma prova que exigia velocidade constante e resistência extrema. Horas antes da prova, tinha ingerido Roniacol, um vasodilatador então legalmente utilizado por ciclistas de todo o mundo para melhorar a circulação sanguínea. A substância prometia um melhor desempenho, mas alterava a capacidade do organismo de regular a sua própria temperatura. Ao quilômetro 25, os colegas de equipa de Jensen perceberam que a sua pedalada estava a tornar-se errática. Os seus movimentos perderam a coordenação e a sua trajetória começou a zigue-zaguear perigosamente. Minutos depois, desabou no asfalto escaldante perante centenas de espectadores. Aliás, clique no botão de subscrição ou ficará preso a ver conteúdo aborrecido para o resto da vida. Foi imediatamente levado para o Hospital Policlínico Humberto I, onde os médicos lutaram durante horas para o estabilizar. Morreu nessa mesma tarde de insolação grave, agravada pelo efeito da droga que impedia o seu corpo de suar adequadamente. A autópsia revelou concentrações anormais da droga no seu organismo. O escândalo foi imediato. Pela primeira vez na história olímpica, a palavra doping saiu dos balneários e fez manchetes internacionais. O Comitê Olímpico Internacional foi obrigado a tomar medidas. Em 1968, apenas 8 anos após a morte de Jensen, foram implementados os primeiros controlos antidoping oficiais nos Jogos da Cidade do México. O seu caso não só mudou as regras do ciclismo, mas também transformou para sempre a relação entre o desporto de elite e a farmacologia. 2. Helena Mukhina, Moscovo, 1980. Helena Mukhina tinha 20 anos e era considerada a joia da ginástica soviética. Campeã do mundo em 1978, o seu nome era frequentemente mencionado como a sucessora natural de Nadia Comaneci. Mas em julho de 1980, apenas 2 semanas antes da abertura dos Jogos Olímpicos de Moscovo, a sua vida mudou para sempre. O regime desportivo da União Soviética não tolerava fraquezas. Mukhina tinha sofrido uma grave lesão na perna meses antes, mas os seus treinadores pressionavam-na para continuar a treinar incansavelmente. O governo precisava de uma vitória em casa, e Helena era a sua principal esperança. Durante um treino, ela tentou o salto Thomas, um elemento acrobático extremamente perigoso que consistia num mortal para trás com meia volta antes da aterragem. A manobra já tinha causado lesões graves a outras ginastas, mas no sistema soviético, desobedecer às ordens não era uma opção. A meio do salto, Helena perdeu a noção do espaço. O seu corpo rodou incontrolavelmente no ar e ela caiu de cabeça no colchão com um impacto seco e certeiro. O estalido das suas vértebras cervicais ecoou pelo ginásio. Ela jazia imóvel no chão. Os médicos confirmaram fraturas na 5ª e 6ª vértebras cervicais. Helena Mukhina ficou tetraplégica permanente, incapaz de mexer os braços ou as pernas. Passou o resto da vida numa cadeira de rodas, dependente de cuidados constantes. Faleceu em 2006, aos 46 anos, devido a complicações relacionadas com a paralisia. Ela nunca competiu nos Jogos Olímpicos. A sua tragédia obrigou a Federação Internacional de Ginástica a banir permanentemente o salto de Thomas das competições femininas e desencadeou um debate global sobre os métodos brutais de treino da União Soviética. Helena tornou-se involuntariamente um símbolo do custo humano da glória desportiva controlada pelo Estado. 3. Ross Milne, Innsbruck, 1964. A 25 de janeiro de 1964, o australiano Ross Milne, de 19 anos, esquiava na pista de Patscherkofel, nos Alpes tiroleses. Era um dia de treino de preparação para a competição oficial de downhill e as condições pareciam perfeitas. Milne tinha viajado do outro lado do mundo para realizar o seu sonho olímpico, representando um país com pouca tradição nos desportos de neve. A pista de Patscherkofel era conhecida pela sua dificuldade técnica, curvas apertadas a alta velocidade, declives acentuados
e troços onde os esquiadores atingiam velocidades superiores a 120 km por hora. Durante uma curva particularmente exigente, Milne perdeu o controle dos esquis. O seu corpo foi projetado para fora da pista oficial em alta velocidade. Não existiam guarda-corpos, redes de segurança ou zonas de abrandamento. Embateu violentamente contra vários pinheiros que ladeavam a encosta. O impacto foi instantâneo e fatal. Morreu no local devido a múltiplos ferimentos na cabeça e no peito, antes que as equipas de resgate pudessem chegar. Tinha toda a vida pela frente. A notícia chocou a delegação australiana e provocou indignação internacional. Até então, a segurança no esqui alpino era considerada da exclusiva responsabilidade do atleta. A morte de Milne demonstrou que esta mentalidade era insustentável. A partir daí, a Federação Internacional de Esqui implementou regulamentos rigorosos, alargando as margens de segurança, instalando redes e colchões de proteção e removendo obstáculos naturais junto às pistas. A sua morte evitou que muitas outras ocorressem nas décadas seguintes. 4. Francisco Lázaro, Estocolmo, 1912. A 14 de julho de 1912, o português Francisco Lázaro alinhou na linha de partida da Maratona Olímpica de Estocolmo. Tinha 21 anos, era carpinteiro de profissão e corredor amador. Representava Portugal nos seus primeiros Jogos Olímpicos e a pressão para se destacar era enorme. Lázaro ouvira dizer que o clima escandinavo podia ser traiçoeiro no verão, com dias longos e um calor inesperado. Para se proteger de possíveis queimaduras solares, decidiu aplicar uma espessa camada de gordura animal e cera por todo o corpo antes da corrida. Acreditava que este atuaria como uma barreira protetora. Foi um erro fatal. Às 13h45, quando a competição começou, a temperatura atingiu os 32 graus Celsius com uma umidade sufocante. A mistura de gordura e cera selou completamente os poros da sua pele, impedindo a evaporação do suor e regulando a sua temperatura corporal. O seu corpo tornou-se um forno. Nos primeiros quilômetros, Lázaro manteve um ritmo razoável, mas cedo começou a apresentar sinais de desorientação. A sua respiração tornou-se irregular e o seu andar começou a vacilar. Os espectadores repararam que o seu rosto estava avermelhado e que a camada de gordura começava a derreter ao sol, formando um brilho preocupante na sua pele. A apenas 8 quilômetros da meta, Francisco Lázaro desmaiou a meio do percurso. Vários espectadores correram para o ajudar. A sua pele estava pálida e úmida sob a camada derretida, e a sua temperatura corporal tinha atingido níveis perigosos. Ele foi levado de urgência para o Hospital Serafim, onde faleceu no dia seguinte devido a hipertermia grave e desidratação aguda. Tornou-se o primeiro atleta a morrer durante os Jogos Olímpicos. A sua morte levou o Comitê Olímpico Internacional a estabelecer os primeiros postos de hidratação e pontos de monitorização médica em maratonas oficiais, medidas que agora salvam vidas em todas as corridas. Já agora, inscreva-se já. Pelo menos pode clicar sem o risco de morrer. 5. Nodar Kumaritashvili, Vancouver, 2010. Em 12 de fevereiro de 2010, poucas horas antes da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Vancouver, o georgiano Nodar Kumaritashvili estava a concluir o seu último treino na pista de luge de Whistler. Tinha 21 anos e era a sua estreia olímpica. A instalação tinha gerado controvérsia desde a sua inauguração. Vários atletas descreveram-na como a mais rápida e perigosa do mundo, com velocidades superiores a 140 km por hora nas curvas mais apertadas. Kumaritashvili estava a descer em alta velocidade quando chegou à curva 16, uma das mais técnicas do percurso. Nessa altura, o seu trenó perdeu a estabilidade. Nodar tentou corrigir a sua trajetória, mas já era tarde demais. O trenó subiu para fora da pista e o seu corpo foi lançado como um projétil descontrolado. Ele voou vários metros pelo ar antes de embater contra uma coluna de metal desprotegida que suportava a estrutura do teto. O impacto foi brutal. As câmaras de televisão registraram tudo em tempo real. Nodar jazia imóvel na neve. Os paramédicos chegaram em menos de 1 minuto, mas os seus esforços foram em vão. Morreu minutos depois devido a um traumatismo craniano grave. Imagens da sua morte foram transmitidas acidentalmente para milhões de telespectadores em todo o mundo, provocando indignação.
A cerimônia de abertura foi realizada nessa mesma noite com 1 minuto de silêncio em sua memória. A investigação subsequente revelou que a pista tinha sido concebida para maximizar a velocidade, sem considerar adequadamente as margens de erro humano. O projeto foi imediatamente modificado, elevando as paredes laterais e cobrindo todas as estruturas metálicas com acolchoamento de segurança. O Comitê Olímpico Internacional implementou revisões de segurança obrigatórias em todas as instalações desportivas de alta velocidade. Mas, para Nodar Kumaritashvili, estas medidas chegaram tarde demais. 6. Trabalhadores Olímpicos de Atenas 2004 e Rio 2016. Nem todas as mortes olímpicas acontecem em frente às câmaras. Algumas ocorrem na sombra, entre andaimes e prazos impossíveis. Em Atenas 2004, Demetrios Antonopoulos caiu de uma altura de 30 metros quando o seu cabo de segurança se rompeu. Nikos Georgiou foi esmagado até a morte sob um guindaste que colapsou. No Rio 2016, Anderson Silva dos Santos, Fábio Luiz Pereira e Ronaldo Oliver dos Santos morreram em acidentes durante a construção do Parque Olímpico. Cabos partidos, estruturas mal fixas e falta de proteção foram as causas. Um troço da ciclovia olímpica colapsou, matando 2 peões. As investigações revelaram corrupção sistêmica e pressão política. Nenhum funcionário foi responsabilizado. Estes homens morreram a construir o sonho olímpico de outros, esquecidos antes mesmo de as chamas serem acesas. 7. Nicolas Bochatai, Albertville, 1992. A 22 de fevereiro de 1992, o esquiador suíço Nicolas Bochatai, de 27 anos, estava numa descida de aquecimento fora da pista designada, sem o equipamento especializado. Uma máquina de preparação de pistas trabalhava na mesma encosta sem a devida coordenação. Bochatai descia a mais de 100 km por hora quando avistou o veículo. Tentou desviar-se, mas colidiu frontalmente. Morreu instantaneamente, devido a múltiplos traumatismos. A tragédia resultou da falta de sinalização e da deficiente comunicação. A sua morte levou à implementação de protocolos de coordenação rigorosos, comunicação por rádio obrigatória e horários separados. Tornou-se o último atleta a morrer durante uma edição dos Jogos Olímpicos de Inverno. Quantas mais tragédias serão necessárias para que a segurança humana se torne prioritária em relação ao desempenho e ao espetáculo? Se esta análise do lado negro dos Jogos Olímpicos vos fez refletir, façam like e subscrevam para mais histórias que não são contadas nas cerimônias de entrega de prêmios.